Fala aí, Azeiro, tudo bem? Você já teve curiosidade em saber como o ChatGPT faz esse mecanismo aqui onde você fala oi, tudo bem? E ele responde, né, como se tivesse esse efeito de escrevendo. Hoje eu vou trazer aqui para você um projetinho muito legal. Nós vamos utilizar o Next, nós vamos utilizar o Vercel, nós vamos utilizar o próprio LangChain, o LangGraph, e eu vou ensinar para você como que você faz esse streaming, né? Que basicamente parece esse efeito de escrevendo o texto aqui em tela. Repare nesse nosso projeto, eu tenho um upload dele na Vercel e eu vou mostrar aqui para você ele funcionando. O que é legal, você vai ver que ele executa as tools, então ele vai mostrar a tool aqui em tela. Você vai perceber esse efeito de escrevendo aqui também e você também vai ver que ele tem uma sugestão de prompt aqui em tela. Então eu vou clicar aqui e olha só que interessante, ele mostra aqui que ele está enviando, né? E olha só que legal, ele faz o nosso efeito aqui de escrevendo, né? Então eu vou falar aqui para ele, né? Oi, tudo bem? Vou mandar aqui e repare que ele fez para nós aqui, oi, tudo bem? E ele nos devolve aqui. Se eu perguntar para ele, né? Quem é o usuário com esse D? Repare, né? Que ele fez aquele efeito de escrevendo. Então o que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver o Vercel. Nós também iremos ver o Next.js. Nós também iremos ver como criar um agente utilizando LangChain e também nós iremos aprender a como fazer esse deploy do nosso projeto na Vercel. Legal. Nessa primeira parte, nós então vamos agora criar o nosso repositório onde irá ficar o nosso projeto. Então eu vou clicar aqui em novo. Irei colocar aqui como ChatGPT Clone, eu já tinha feito esse repositório, né? Mas eu vou colocar como demo para fazer ele aqui zerado. Vou colocar aqui que ele tem um readme. Vou inserir que ele tem um git ignore aqui do tipo Next.js, que é o nosso projeto. Vou colocar que a licença dele é do tipo Meet e vou criar o repositório. Agora que eu já possuo o repositório criado, eu vou clicar aqui, abrir ele no GitHub Desktop. Repare aqui que ele abriu para mim. Eu vou escolher uma pasta para esse projeto. Vou colocar ele na Develop Project, é onde eu gosto de colocar. Eu já fiz o ChatGPT Clone, eu segui o exemplo aqui da LangChain para esse projeto. Vou selecionar aqui. Ele vai clonar aqui para mim como demo. Repare que ele está clonando aqui o projeto para nós neste momento, né? Então agora que eu tenho o projeto clonado, eu então irei navegar, vou listar aqui. Repare que agora eu tenho, né, o demo do meu projeto. Vou listar ele aqui. Nós podemos reparar que ele não vai ter nada neste momento. Eu irei abrir aqui. Deixa eu fechar essa guia, né? Eu vou abrir o próprio Next.js. Vamos fechar aqui. E agora o que eu vou fazer? Abrir a própria documentação do Next. Que eu vou subir com esse projeto do zero junto contigo. Obviamente eu já fiz ele aqui anteriormente. Eu vou vir em instalação. Ele está falando aqui para mim. Eu gosto de usar o PNPM. Então eu vou copiar essa primeira linha de instrução aqui. E vou colocar aqui para ele. Ele aqui ele deu uma travadinha aqui, foi o meu note, né? Eu vou colocar aqui para ele que ele é o demo, chat e GPT. Então aqui eu estou criando um projeto do zero, né? O que ele vai fazer agora é fazer a instalação do Next, né? Trazer para mim o Next, o React DOM, mais as dependências do Tailwind, do types do Node, o próprio React DOM, o lint, a configuração do lint para o Next, e o Tailwind aqui e o TypeScript. Eu vou pausar aqui para que você não fique esperando essa instalação. Então repare que aqui eu já tenho o meu projeto instalado, então eu vou dar uma listagem aqui. Eu tenho o demo chat GPT ali, então basicamente aqui eu já tenho o Next instalado, né, neste momento. Então o que eu vou fazer agora é abrir a Vercel. Vamos logar aqui na Vercel. Então vou abrir aqui meu projeto, né? Eu vou vir aqui em projetos e eu vou adicionar agora, né, um novo projeto. Eu acabo de criar, né?
Neste caso, eu não tenho permissão para este projeto, então eu preciso, né, informar que eu gostaria de ter acesso a esse projeto. Se eu colocar aqui demo, ele vai falar que não encontra, né? Então eu vou vir em configure, GitHub App, vamos clicar aqui, ele vai abrir essa janela, eu vou clicar aqui em configuração. Neste momento eu vou precisar pegar aqui o meu device de acesso e colocar o código. Então aqui eu vou digitar, né, o código aqui para o meu acesso, o meu device configurado. Irei verificar aqui, vou abrir aqui a janela para facilitar a visualização. Eu vou falar que eu desejo selecionar este repositório, deixa eu dar um zoom aqui. Vamos falar para ele que é o demo do ChatGPT Clone. Vou salvar. Isso para que a Vercel consiga encontrar este repositório. Repare que ele já conseguiu encontrar. Eu vou importar ele aqui e vou falar para ele que o framework que eu estou utilizando aqui é o Next, né? Vou escrever ele aqui. Vamos colocar aqui como Next.js. A estrutura onde vai encontrar o meu projeto é o demo ChatGPT. Opa, deixa eu alterar aqui. Legal. Vamos editar aqui. Bom, aqui ele não está encontrando, né? Isso porque eu ainda não subi, né? Este projeto, então ele não se encontra para que o Next possa fazer essa verificação. Então eu vou fazer o meu first deploy aqui. Vamos combitar aqui na main. Eu vou dar um push aqui. Legal. Então aqui eu fiz o push do meu projeto. Deixa eu retornar aqui, né? Na Vercel. Vamos atualizar aqui. Então agora eu possuo, né, a pasta. Vamos clicar aqui em importar, né, no caso. Vamos selecionar aqui o Next e vamos editar aqui. Ele ainda não encontrou, né? Então eu vou fazer um refresh aqui no nosso projeto para que ele atualize e encontre aquela pasta que a gente acabou de subir, né? Deixa eu colocar ele aqui como demo do ChatGPT. Vamos colocar o framework, né? Nós estamos utilizando o próprio Next.js aqui. Eu vou editar. Infelizmente ele ainda não encontrou aqui a nossa pasta. Vamos fazer o seguinte, vamos logar aqui na Vercel novamente, em projetos, adicionar. Vamos confirmar aqui, né? Nosso projeto está aqui. Legal. Vamos tentar importar ele aqui. Colocar aqui novamente o Next.js. Ele ainda não encontrou a nossa pasta, mas a gente pode editar posteriormente. Então eu vou fazer um deploy aqui. E assim que ele subir o nosso projeto, eu vou editar o root path para que ele encontre justamente aonde está instalado o nosso Next aqui. Então, repare que eu cliquei, ele ainda não encontrou, né, esse projeto. Ele não consegue fazer aqui o deploy do nosso projeto. Eu vou clicar aqui para que ele tente novamente fazer esse deploy. Vamos ver aqui. Ele está tentando fazer o deploy, mas não é aquela pasta, né? Onde a gente gostaria que ele tivesse. Aqui o Vercel ainda não encontrou. Deixa eu tentar aqui novamente, que é uma questão de atualização do projeto. Vamos adicionar ele aqui novamente. Deixa eu atualizar a página aqui do Vercel. Ele tentou fazer esse deploy do nosso projeto aqui. Eu vou nas configurações deste deploy. Vamos aqui em build e deploy. E o nosso diretório raiz do projeto é o demo ChatGPT, né? Vamos dar um save aqui para que ele tente fazer esse deploy novamente. Então ele atualizou aqui, né? O diretório. Infelizmente ele não encontrou na primeira vez. Vamos clicar aqui em deploy. Aqui acontece algumas vezes no Vercel, né? Deixa eu clicar aqui, atualizar. Eu vou vir aqui em configurações. Eu vou deletar esse projeto. Isso aqui acontece algumas vezes, é bom que você consegue ver esse bugzinho. Vou deletar aqui o projeto, vamos tentar importar de novo. E vamos ver se o Vercel consegue encontrar aquela nossa pasta, né? Ele não conseguiu ainda. Vamos atualizar aqui. Ele deletou. Agora nós vamos adicionar aqui o projeto. Vamos procurar aqui nosso projeto, importar, editar. O Next.js, ele ainda não está conseguindo encontrar aqui a nossa pasta, tudo bem? Vamos deployar aqui e tentar, né, editar assim que ele fizer o deploy. Isso porque quando nós fizemos aqui
o nosso demo do projeto, nós jogamos nesta pasta aqui o next, né? Então ele tem que saber que o deploy está ocorrendo aqui, né? Para isso, repare que ele deu, né, aqui um not found do nosso projeto. Eu vou vir aqui em configurações, na pasta de deploy, e vou editar aqui e salvar, né? Isso para que ele entenda que a nossa pasta de root do projeto é essa daqui. Vamos aqui em deploy, vamos abrir aqui então o nosso projeto aqui do demo do ChatGPT Clone em settings. Vamos reparar aqui se ele colocou o nosso projeto aqui para deploy. Legal. E eu vou clicar aqui em redeploy do nosso projeto. Ele vai fazer o deploy novamente. Repare que agora ele está fazendo o build, né, do nosso projeto. Então ele está fazendo o deploy a partir daquela pasta que a gente acabou de criar. Então ele está instalando aqui, vamos ver. Ele instalou o Next. Aqui ele criou uma versão otimizada. Está rodando TypeScript, fazendo o deploy, né? Então ele informa aqui que teve uma saída no nosso projeto. Nós vamos agora clicar aqui, vamos ver aqui. Ele ainda informa que está not found. Bom, às vezes o Vercel dá um probleminha, eu deletei aqui o projeto de novo, né? Então eu vou clicar aqui em adicionar o projeto novamente. Vou vir aqui no nosso demo do ChatGPT. Irei colocar aqui que ele é next. E agora sim eu vou clicar em editar e repara que ele apareceu aqui, o demo ChatGPT. Às vezes isso acontece, né? Ele demora um pouquinho para entender, né, que existe, né, uma subpasta. Vou clicar aqui em deploy. E agora sim ele vai subir, né, o nosso projeto. Então repare que agora ele começou aqui um deploy. Então, vamos olhar aqui o nosso log, né? Então ele está fazendo a instalação. Essa configuração aqui é muito importante da gente colocar o que ele entende como root directory, né? Que é onde está o nosso projeto do Next. E precisamos fazer isso, senão ele não vai entender, né, o que ele precisa subir para que o usuário possa ver. Né? Enquanto aquela pastinha não aparece, isso é um problema ali para o nosso deploy do projeto. Vamos ver aqui, né? Então agora ele está fazendo, né, o deploy, ele compilou. Vamos ver aqui e agora sim a gente pode ir para o nosso dashboard e aí nós vamos conseguir visualizar, né, o nosso projeto aqui. Então agora sim, se eu olhar aqui nos deploys, ele já subiu o nosso projeto na Vercel. E se eu clicar aqui, olha só que legal, eu já consigo ver o nosso projetinho do Next. Na sequência agora, nós vamos então começar a estruturar o nosso projeto, né? Então nós vamos construir o Pages e o layout do Next para que a gente comece a enxergar o nosso projeto. Nós ainda não vamos fazer o deploy, nós vamos ver essas configurações locais, né, do que a gente precisa fazer para que a gente comece a visualizar aquela interface que nós desejamos construir. Então agora nós vamos abrir então, né, o nosso demo do ChatGPT aqui. Vou abrir ele no VS Code, né, para começar a estruturar aqui o nosso projeto, né. Então tem algumas coisinhas aqui que nós vamos precisar instalar, né, nesse projeto, mas nós já vamos deixar ele aberto aqui, né? Então, alguns pacotinhos aqui, eles vão ser necessários para o nosso projeto. Então, vou dizer aqui que eu confio, né? E eu vou colocar aqui em tela, né, os pacotes que nós vamos utilizar. Então aqui eu já deixei os pacotes, nós vamos utilizar o LangChain com o OpenAI, nós vamos utilizar o LangChain Core, o LangGraph nós vamos deixar aqui porque no futuro podemos utilizar, o próprio LangGraph SDK, o Zodium, o TSX e o NextTames. Então para isso aqui eu vou instalar esses pacotes para que a gente utilize aqui no nosso projeto. Maravilha! Então agora nós já temos aqui instalado, né, o que nós precisamos, então podemos começar a estruturar aqui o nosso projeto. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um .end, .local. Isso aqui vai ficar com as nossas variáveis de ambiente. Então basicamente aqui, como nós vamos utilizar a OpenAI, então
nós teremos aqui a nossa chave. Eu vou escrever aqui só o padrãozinho, né, da chave que eu vou utilizar. Então é o next public open API underline key, e eu vou colocar minha chave. Obviamente aqui eu vou pausar o vídeo para colocar a minha chave, você coloca a sua chave aqui. Então eu já escrevi a chave. Eu vou colocar aqui um logo e eu pedi pro Nano Banana do Google criar para mim, né? Você consegue pegar no repositório do projeto. Eu coloquei aqui como MD clone do ChatGPT. Então, esse logo aqui você consegue pegar ele aqui no repositório do nosso projeto. Agora eu vou em app escrever aqui a parte da nossa página aqui, né? Então essa parte aqui vai lidar basicamente com o render da nossa página. Então aqui, para ganhar tempo, né, eu já escrevi esse código, então eu vou colocar aqui e explicar em cima do que eu fiz aqui. Então eu falei para ele usar no modo cliente aqui, né, pedi para que ele use uma interface de componente, onde nós vamos criar essa interface aqui. Ele vai trabalhar sobre a home, né, então aqui é a página inicial do nosso projeto. Ele vai utilizar aqui o Next Public OpenAI que nós escrevemos, e quando ele tiver deployado, ele pode utilizar o OpenAI API Key, ou senão ele passa nada. Aqui nós utilizamos o Flex, coluna, e informamos que a altura ela é full da página. Escrevemos algumas regras de Flex e falamos que vamos utilizar a interface aqui para o nosso projeto. Obviamente ele vai falar que não encontra, né, a pasta de componentes, porque ainda nós precisamos criar ela aqui. Mas antes disso, eu vou criar aqui a página de layout. E, novamente, né, aqui para ganhar tempo, eu já vou colocar aqui o código que eu já possuo de layout. Eu vou falar em cima dele aqui. Isso porque a ideia é que você copie esse código aqui do nosso repositório de projeto. Então aqui ele está utilizando os metadados do Next, né? Ele vai utilizar algumas fontes do Next. Ele vai utilizar um padrão global de estilo do nosso projeto. Ele vai puxar o nosso provedor de temas aqui deste componente. Nós vamos escrever esse código. Eu pego algumas fontes aqui. Eu vou alterar o título da nossa página, a descrição aqui eu vou colocar também nessa nossa página, e aqui eu escrevo o layout, né? Então eu vou receber, né, os conteúdos dos componentes que vão ser enviados aqui para mim. Uma vez que eu conseguir fazer isso, eu vou renderizar na tela, mas para que eu faça isso, né, eu vou escrever o layout da nossa página aqui e vou informar que eu vou ter um provedor de tema, né, aqui para o nosso projeto. Vou receber esse componente aqui como filho aqui do nosso projeto e vou colocar ele aqui. Isso faz com que eu tenha, né, um layout do nosso projeto, que eu seja capaz de renderizar isso em página. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um arquivo chamado utils.typescript. Esse nosso arquivo aqui, ele é responsável por tratar, né, as nossas funções aqui, onde ficarão basicamente as nossas mensagens da AI, também as tools, né? Então nós vamos utilizar tools aqui no nosso agent, né? Então aqui eu quero exibir, né, essa renderização de qual tool que ele está chamando. Então aqui ele vai informar se tem uma tool ou não. Também eu vou ter uma função que mostra se essa é uma mensagem que veio de uma pessoa, e também eu vou extrair o conteúdo. Então esse código todo eu já vou colocar ele aqui, eu não vou escrever linha a linha para que a gente ganhe tempo aqui no nosso projeto. Eu estou utilizando o próprio LangChain Core Messages aqui, né, para a parte de AI Messages aqui, então estou vendo se é uma instância deste core de mensagens aqui. Uma vez que ele seja dessa instância, eu vou fazer um render de mensagem. Então isso aqui basicamente está olhando se é uma mensagem que veio de AI, né, que a gente já mencionou. Essa daqui ele verifica se é uma mensagem que veio de uma tool, e essa daqui ele verifica se é uma mensagem que veio humana. Dado todo esse contexto, ele consegue extrair o conteúdo de texto, né, que é a nossa função aqui, e uma vez que ele consiga fazer isso, ele vai devolver essa mensagem, né, mapeando esses valores ali, ou seja, as mensagens que estão
nessa conversa do nosso agent aqui, e então devolver esse texto. Aqui eu não vou gastar muito tempo nessa questão porque está mais layout e configuração do nosso projeto, então por esse motivo eu já estou colocando aqui as estruturas, né, deste template aqui com que a gente gostaria que ele exibisse. O que eu vou colocar aqui agora no nosso estilo global do projeto também são configurações de estilo, né, que você consegue pegar no repositório do projeto, mas eu vou falar em cima o que nós fizemos aqui. Então, por utilizar o Next, né, e o Tailwind CSS, né, então eu já vou customizar algumas variáveis a nível de root aqui para o nosso projeto. Já vou colocar algumas cores aqui para ele, o background, foreground, né, como você pode ver, então tá branco e preto, vamos dizer assim. Aqui já estou colocando ele com uma cor mais forte, uma mais fraca aqui para o nosso projeto. Já estou trabalhando aqui com as mídias, o corpo e também um pouco de animação aqui para o nosso projeto. Então essa parte que nós fizemos aqui basicamente consiste na estrutura, né, onde vai ficar o nosso layout. O que a gente vai fazer agora é escrever então, né, a parte de componentização, que é o que exibe de fato o nosso projeto, e também nós vamos escrever a parte de API, que é onde vai ficar, né, a chamada para a OpenAI do nosso projeto. Maravilha. Então agora eu já vou aproveitar aqui e deixar o Insomnia aberto, né? Uma vez que nós vamos escrever uma API, então seria interessante a gente fazer uma chamada aqui para ver como que o nosso projeto está se comportando, né? Com uma request aqui. Eu vou vir aqui em App, criar uma pasta chamada API básica. Esta API aqui vai possuir o nosso agent e as rotas da nossa API. Então, eu vou vir aqui e vou falar para ele que ele tem o agent.ps e vou falar também que ele possui o route.ts. Então, agora eu vou escrever a rota, né, da nossa API. Aqui nós vamos fazer junto porque é o foco, né, nosso aqui, a construção deste agente, né? Então nós vamos importar aqui o next request. Nós também iremos importar o nosso basic agent aqui. Ele vai estar aqui na mesma pasta, né? Como agente, nós ainda vamos fazer ele. Eu vou exportar aqui como uma função assíncrona de post. Eu vou trazer aqui para mim a request do next. Vou fazer um try aqui para mim, um cat de erro. Nós depois iremos tratar isso daqui dentro do try. Eu vou fazer um const plot await da minha request. Ela vai ser um JSON, né? Vou trabalhar aqui, vou verificar aqui se o corpo possui uma API key, porque eu preciso disso daqui para fazer as requisições, né, para minha API. Se caso ele tenha, né, então ele é um return aqui new response do tipo JSON. Ele vai fazer um string 5 aqui para mim. Caso ele não consiga, né, então ele é do tipo error, falta da chave aqui. E caso tudo dê certo aqui, né, ou no caso, perdão, né, na verdade a gente vai colocar aqui um status, né, aqui do tipo 400, porque não deu certo essa resposta, porque aqui no nosso if caso não tenha a chave, né, e eu vou colocar aqui nos headers um content type do tipo application JSON, né, então aqui eu estou respondendo caso eu não tenha a chave, né, para o nosso usuário. E caso eu possua esta chave, ele é um return do meu próprio basic agent, o corpo aqui, né? Então, caso eu tenha a chave, agora sim eu vou conseguir, né, retornar o corpo dessa requisição. Então eu vou vir aqui, agora caso isso dê erro, né, eu vou dar um return new response aqui. Eu vou fazer uma resposta nova. Vou colocar aqui um JSON do tipo string5, vamos referir ele aqui.
e vou falar que o erro aqui é um error instance of error. Nós vamos aqui error message e nós vamos falar que ocorreu um erro interno, né? Isso aqui nós agora estamos tratando, né? Essas mensagens aqui de erro e eu vou colocar aqui para ele um status do tipo 500 e um headers aqui para ele, falando que ele é um content type application. Isso. Então agora que eu tratei, né, este erro aqui na minha API, eu posso vir agora em agent, né, e escrever de fato o meu agente e as regras que ele vai ter, né, para trazer essa informação. Então, inicialmente eu vou fazer alguns imports, então eu vou colar aqui para a gente ganhar em tempo, né? Então eu estou importando o próprio Zod, estou importando algumas funções aqui do LangChain, estou importando o próprio chat da OpenAI, estou importando o salvamento de memória do LangGraph e estou importando aqui também o LangGraph Runnable Config, né? Que é a própria LangChain LangGraph aqui para mim. Então a primeira coisa que eu vou fazer é um check pointer aqui, porque eu vou criar um memory do tipo saver, né? Então para salvar aqui as minhas memórias de geração, eu vou colar aqui alguns usuários, né? Porque esse meu agente busca por esses usuários. Obviamente aqui eu pedi para o ChatGPT gerar para mim o nome, o e-mail e o telefone, né? E esses IDs aqui. E isso para que eu não perdesse muito tempo aqui nessa questão desse dataset aqui. Vou exportar aqui agora uma função que vai se chamar Basic Agent. Vou passar aqui para ele algumas opções. Vamos abrir aqui, né? Essas opções vão ter o meu input, né? A minha API Key aqui para o meu agente e as configurações para que ele execute, né? Então, primeiramente ele precisa receber um input, né? Que vai ser do tipo record e ele vai receber aqui como string, e o que ele não conseguir é um tipo que ele não conseguiu aqui, então nós vamos deixar ele como âncora. Então a minha API key aqui vai ser a chave, né, que eu estou trabalhando, e o meu config é o próprio LangGraph Runnable Config. Agora que eu já escrevi, né, esses recebimentos aqui de parâmetros e opções do meu agente básico, né, eu vou falar qual modelo que ele vai trabalhar. Então ele vai trabalhar com o modelo da OpenAI aqui. Vou dizer que o modelo aqui é o GPT 4.1 mini. Então eu vou trabalhar com esse daqui. Vou falar que a chave, né, que ele vai trabalhar aqui para mim, ele vai receber como opção, porque está sendo enviado. E vou deixar ele com uma temperatura aqui zerada. Legal. Então agora que eu escrevi esse meu modelo, né, eu vou ensinar para ele via tool, né, como ele obtém a informação do usuário. Então post get customer formation tool, ele é uma tool, né, que para mim, então eu vou escrever uma tool de fato. Essa minha tool, ela é assíncrona, né, então ela recebe um input aqui, ele vai fazer um destruct aqui desse objeto, obtendo o customer ID, que vai ser uma string. Vamos abrir uma função aqui, né? E ele vai retornar para mim de customer, pegando aqui para mim o input com customer ID. Vai ver aqui essa chave, né? Então, of type of, então do tipo, né, customer. Então aqui ele vai retornar essa opção para mim. Vou então abrir aqui o nome, né, dessa minha tool, para que ele entenda que ela é a obter informações de usuários. Ele vai ter uma description aqui para mim, onde ele vai informar que você deve obter informações dos usuários, e eu vou escrever um esquema aqui para ele usando a Zod, né? Aqui, a Zod Object, vamos abrir ele aqui, falando que nesse esquema ele tem que usar
a Customer ID, e essa Customer ID é uma string do nosso Zod de esquinas aqui. Legal? Agora que eu escrevi isso, né? Então eu de fato tenho uma tool aqui criada, né? Então essa tool basicamente tem a responsabilidade de buscar, né, um usuário aqui para nós. Eu vou fechar ela aqui e eu vou então escrever, né, o nosso agente aqui. Então eu vou falar para ele que ele é um const agent, ele é do tipo create agent, né? Então eu vou criar esse agente aqui, vou falar qual que é o modelo, né, que ele está trabalhando, quais são as tools que ele vai utilizar. Então vou passar o meu array de tools aqui, vou falar para ele pegar o meu get customer information tool aqui, que é a tool que nós escrevemos para buscar o usuário. Vou colocar aqui o meu checkpointer, aqui nós fizemos, e vou colocar agora uma system prompt aqui, né? Então agora eu vou escrever, né, a instrução de sistema do meu agente. Eu vou falar que você é um agente que ajuda pessoas com dúvidas sobre os usuários da plataforma. Então aqui basicamente, né, é o que ele tem que fazer. Tipo, ele reclamou aqui do meu checkpointer, então deve ser que está escrito errado aqui. Deixa eu copiar esse nome aqui para ajustar, né? Então agora sim, né, ele tem o meu checkpointer, então ele reclamou ali para mim. Agora que eu tenho o meu agente criado, né, eu vou escrever o streaming da request, né? Então, como eu estou trabalhando com aquele efeito de digitar, né, que é o que a gente gostaria, conforme ele está sendo disparado, aqui ele está lançando pequenas respostas, né? Então, conforme ele conseguir obter a resposta, ele vai me devolver um pedaço dessa resposta, que seriam esses meus streamings de evento aqui. Então, eu vou agora pegar esta resposta na minha API aqui e devolver para minha interface. Então, para isso, eu vou então escrever const string, vou colocar aqui um await e vou falar para ele que é o agent.string, né? Então agora eu vou começar a streamar, né, essa resposta. Eu vou falar para ele aqui que ele é um options.input, que é o meu texto, né? As. Agora eu vou pegar essa mensagem, né? Então eu vou colocar ela aqui como messages e ela é do tipo base message array. Aqui, vou abrir aqui uma chave de objeto e vou falar para ele que ele é do tipo encoding. E eu vou falar que o texto, né, é um evento de streaming aqui para mim. Vou falar como eu quero o stream mode desse meu objeto. Então, stream mode aqui eu quero values, eu quero os updates e eu quero as mensagens. Agora eu vou configurar aqui para mim. Então, configurable, vou colocar que são as options, config, que eu já escrevi, né? Configurable, né? Então nós já fizemos isso anteriormente. E vou colocar aqui a recursão de limite, né, em 10. Legal. Então aqui eu já escrevi o meu streaming aqui. Vou fechar ele aqui. E então vou retornar uma response, que basicamente é a minha resposta, falando que é o meu streaming que eu acabei de escrever. Vou abrir aqui, vou alterar o meu header, né? Vou colocar aqui o meu content type. É do tipo um texto streamado, né? Um evento de streaming, então ele é do tipo text event stream. Vou salvar aqui e legal. Aqui eu já tenho, né, a minha API e a minha rota escrita. O que eu vou fazer agora, né? Eu vou entrar aqui no meu projeto, vou colocar npm dev, então ele vai subir o nosso projeto de Next, né? Então ele compilou aqui o projeto, e o que eu vou fazer agora, né, é configurar uma chamada para esse nosso streaming aqui de API que nós construímos aqui. Ele está startando, enquanto isso eu já abri um Insomnia aqui. E o que eu fiz aqui? Eu criei, né, uma coleção, vim aqui nessa minha coleção que eu chamei de MD GPT,
criei uma nova requisição, apontei para a porta 3000, API Basic, que é justamente a API que nós fizemos. Aqui em headers eu deixei o content type como application JSON. Aqui no corpo eu coloquei a minha chave, e para colocar essa chave eu criei aqui nas minhas variáveis de ambiente do Insomnia, né, uma configuração chamada dev. Eu não vou abrir aqui obviamente porque está com a minha chave, mas aqui tem um JSON, né, dentro dessa configuração que eu coloquei clicando nessa engrenagem, que se chama API Key. Para utilizar ela aqui eu coloquei um Ctrl Enter, para pegar a minha API Key aqui do meu projeto, e coloquei quem é aqui o cliente dessa minha chave. Deixei uma chamada aqui para o nosso projeto. Vamos ver aqui, ele subiu a API. Se eu chamar aqui, ele vai fazer uma request, né, para essa minha API. Então repare que ele está mostrando aqui, ó, que ele está compilando a minha API Basic, né? Então o Next ele sempre faz isso, né? Ele compila aqui antes de fazer uma requisição. E o que ele vai devolver aqui no meu Insomnia, né, é uma resposta com os meus streamings, né? Então aqui basicamente vai ter aquela resposta em cadeias, né, de textos aqui, informando o que ele encontrou aqui, que basicamente é este cliente que eu enviei. O Insomnia ele não consegue mostrar, né, aqui esse streaming e completar, mas se eu enviar aqui novamente, você vai reparar que ele reduz um pouco da latência de chamada inicial, e eu consigo ver de fato a resposta aqui do streaming. Se eu acessar aqui esse projeto, né, na porta 3000, então nós vamos fechar aqui, né, o nosso deploy. Ele vai compilar a parte de front-end do nosso projeto, mas ele ainda não tem os componentes necessários, né, para fazer a renderização, que vai ser o bem-vindo, né, o nosso componente de tools que nós vamos criar, o nosso provedor de temas, o erro, né, caso ele exista, e a nossa interface de chat. Então ele vai dar um erro porque nós não escrevemos isso ainda, né, e nós vamos escrever agora. Então por esse motivo ele até não encontra, né, o que precisa para poder executar. Então basicamente agora, neste momento, nós já temos uma API funcional. Nós temos que então vir aqui no app, né, criar uma pasta e nós vamos chamar ela de components aqui, e então de fato criar, né, esses componentes, né. Então eu vou falar para ele que ele tem o chat input script. Eu vou criar agora um outro arquivo que é o chat interface x. Agora eu vou criar o arquivo de error bubble cx. Vou criar aqui também o arquivo do tema, né? Tema tsx. Vou criar agora também o toCall tsx e vou criar então o welcome tsx. Então cada um desses componentes aqui ele vai ser responsável por uma parte. Então, para ganhar tempo, né, como eu sempre menciono, eu vou colocar aqui o código, né, desse componente e vou explicar em cima. Então, esse nosso primeiro aqui, que é o de bem-vindo, o que ele vai fazer aqui? Basicamente, ele vai receber uma chave, vai fazer um handle, né, da mensagem enviada. Nós vamos exibir aqui quem é o usuário com o ID tal, né? Então, aqui é um prompt inicial. Caso ele não receba a chave, ele vai retornar aqui que não tem chave. Aqui eu coloquei para ele renderizar a imagem. Aqui um bem-vindo. Aqui parágrafo falando o que ele é capaz de fazer. Aqui após essa exibição inicial aqui de logo, título e parágrafo, né? A gente informa para ele tentar enviar algo. Ele vai ter um botão aqui de disparo de mensagens. Isso que vai exibir aquela sugestão, né, de mensagem para o nosso usuário.
O próximo componente aqui, que é o tool call, ele vai ser responsável por mostrar quais tools, né, que nós chamamos ali no nosso projeto. Então aqui nós utilizamos, né, o tool call e o tool message do próprio LangChain Core Messages, né, então ele tem essa capacidade de devolver isso para nós no core. Aqui nós vamos extrair, né, o conteúdo, vamos informar para ele que teve uma tool chamada, uma mensagem, em caso de um erro aqui. Nós criamos uma interface aqui, né, para a nossa chamada, exportamos, né, o nosso próprio componente aqui, avaliamos os erros, né, colocamos bordas e background colors aqui no nosso componente. E basicamente aqui a gente mostra qual que foi a tool chamada, qual o nome que ela deu, se deu erro, né, para chamar uma tool, que erro que foi esse, o resultado, né, que ele exibiu dessa tool, status de execução. A gente extrai o texto da tool para mostrar aquele balãozinho, né, de qual tool está executando. Aqui ele mostra que ele está aguardando o resultado, houve um erro de chamada e basicamente o nosso componente está fazendo isso. O próximo que nós vamos fazer aqui, eu vou ajustar esse nome aqui, ele ficou errado, então ele é o theme provider aqui. Eu vou basicamente colocar aqui um provedor de tema, né? Então ele usa client por ser client, né, de renderização. Ele traz o provedor de temas do Next aqui. Ele fala que é um tipo Node React aqui, né, para o nosso projeto aqui. Então ele fala que o filho que vai receber aqui é do tipo Node React do próprio React aqui, né, nesse caso. Nós trazemos as props, né, do nosso componente e o próprio componente em si, renderizamos aqui e colocamos aqui o que ele recebe como props desse nosso tema. Então aqui não tem muita novidade. Agora eu vou ir, né, no que nós criamos de componente para tratar o erro, né, caso ele ocorra, né? Então eu vou colocar aqui, basicamente é um componente simples com HTML aqui só para mostrar, né, que tem algum erro de chamado. Então é isso que ele vai fazer aqui. Agora eu vou escrever aqui, né, os componentes principais do nosso projeto. Então esse daqui é a interface do chat, né? Então basicamente esse nosso componente aqui, ele tem como responsabilidade, né, renderizar toda a interface de chat, né? Então aqui ele vai utilizar callback do React, o próprio Memorize do React, o LangGraph SDK aqui. Então ele traz o SDK do LangGraph para a gente trazer as mensagens, né? Aqui nós utilizamos string, né, porque nós estamos trabalhando com aquele conceito de digitando, né? Então conforme vai chegando cada mensagem, eu vou trazendo um string aqui do LangChain. Então repare que ele já tem algo para React escrito, né, e pronto. Eu faço um fetch, né, do string, né? Então conforme ele vai streamando esse texto, eu vou trazendo ele para cá. Aqui nós utilizamos a iMessage, o TrueCall e o ToMessage, né? Então para exibir a mensagem da IA, as tools que ele chamou e as mensagens dessa tool aqui. Aqui eu trago o componente de bem-vindo, né? O componente de tool para exibir que tools chamamos. Aqui um componente de erro caso ocorra. E ele está falando que ele não consegue achar o chat input porque nós não escrevemos ele ainda, né? Então nós vamos escrever esse componente aí na sequência. Aqui eu trago, né, aqueles úteis do AI Message, do tool, do human e do extract text content aqui. Então cada um desses aqui são questões úteis, né, para renderização do nosso projeto. Aqui eu faço a chamada, né, para a nossa API, onde está a requisição para OpenAI, né, a partir do nosso texto. Aqui tem tratativas de mensagem, todas as úteis que a gente vai chamar. Aqui os carregamentos de cada mensagem que ele fez. Então ele coloca um push nesse nosso array, né, conforme cada conteúdo vai entrando, ele vai mapeando e colocando ele aqui. Essa função é um handle, né, com o callback das mensagens. Então conforme a pessoa está escrevendo a mensagem, né, ele está colocando aqui e colocando um loading, né, também nessa questão. Ele submita essa mensagem dizendo que é do tipo humano aqui. Nós juntamos esse callback aqui de disparo de mensagem com esse handle de função que nós escrevemos. Fazemos uma condição de loading, verificamos se temos algum erro. E aqui na sequência ele olha, se não tem nenhuma mensagem, ele exibe, né, aquela tela de boa-vinda. E caso tenha alguma mensagem, né, ele filtra as nossas mensagens com as tools que nós fizemos. Ele mapeia essa mensagem toda e retorna o componente com renderização.
De forma prática, ele vai exibir as mensagens nesse componente aqui, com algumas tratativas condicionais. E por fim, ele traz aqui o nosso chat input, que é onde o usuário digita, né, o texto de fato. Eu vou abrir então aqui o chat input agora. E então vou colocar aqui o nosso código e falar em cima dele aqui também, para que a gente feche o nosso projeto. Então, basicamente, aqui eu trouxe o estado, os efeitos, referências e callback do React, né? Coloquei uma interface básica de contrato aqui para dizer que ele tem essas props, né? Que são o envio, o carregamento e o placeholder de mensagens aqui, né? Então, aqui é aquele submit, né? Então, quando a pessoa coloca uma mensagem, clica ou dá enter, né? É uma função de callback de mensagem aqui para nós. O loading é falso, porque ele só vai colocar como true se ele estiver escrevendo, né? Então aquele efeito de escrever. E o placeholder inicialmente ele mostra dito sua mensagem, se a pessoa escrever algo ele tem que substituir isso daqui. Trabalhamos com esses efeitos aqui para aumentar, né, o tamanho do botão de send aqui, né? Então ele faz um cálculo da nova altura, faz um cálculo de scroll aqui desse tamanho, né? Isso para que ele aumente, né, o botão conforme a pessoa tá digitando, né, esse texto. Aqui é um handle simples de press, né, então, ou seja, se a pessoa apertar Enter, aqui nós queremos capturar, né, esse callback de press, né, ou seja, de clique no teclado, né, que a pessoa deu um Enter aqui e fazer um submit dessa mensagem. Então, basicamente, é para tentar pegar, né, que a pessoa apertou Enter aqui. E essa parte aqui é basicamente a interface do nosso projeto. Então, nós vamos ver aqui, ele compilou, ele diz que não encontrou o provedor. Vamos ver aqui se tem algo errado no nosso projeto. Ele está como tem provider, talvez não. Deixa eu só dar um refresh aqui para ver se ele vai recompilar aqui. Isso porque antes eu havia escrito errado, né? O temp provider a gente ajustou durante o vídeo, né? Então tava faltando esse E aqui, então ele compilou a nossa mensagem e aqui basicamente ele renderizou. Então nosso projeto tá aparentemente ok. Então basicamente o que eu vou fazer aqui é clicar aqui, vamos ver se ele está funcionando. Então aqui ele colocou, ele mostra, né, a tool, e ele fala que não conseguiu encontrar informações do usuário nesse ID aqui. Deixa eu mandar um oi aqui para ele, só fazer uma coisa legal. Então basicamente o que talvez esteja errado aqui é o ID deste usuário na nossa tool. Deixa eu abrir o agente aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu ver se está escrito certo. Aqui tá, então provavelmente tem algum erro de código aqui. Deixa eu dar uma analisada para tentar descobrir o que está errado aqui. Bom, eu reparei aqui, né, não tá certo, então ele não consegue saber qual que é o Customer ID do meu usuário. Então agora sim, né, passando aqui parece que tá certo. Vamos ver aqui, ele vai compilar aqui o nosso... Legal, então aqui ele compilou, né, nosso projeto. Vamos ver aqui, enviar. Legal, agora tá funcionando. Então o usuário, né, é Maria Silver, né? Então isso é interessante, dá para perceber que ele já está buscando. Deixa eu ver aqui, vamos buscar, perdão, esse aqui pelo João, né? Então quem é? Vou mandar quem é? Vamos ver aqui. Streamou, né? Então ele buscou, que é João. Quem é João Pereira? Vamos ver aqui. João Pereira é o ID tal. Posso ajudar com informações de outro usuário, então ele sabe. Me fale o e-mail de João. Vamos ver aqui. Então, o e-mail de João é esse. Posso ajudar com mais alguma coisa. Você sabe quem é? Vamos ver aqui. Ana Souza. Maravilha. Então, Ana Souza não encontrei, né? Então, ele não encontrou por esse ID aqui, né? Então, isso aqui teremos que ajustar um pouco, né, o nosso projeto e ver se ele vai conseguir encontrar assim. Ana, vamos ver assim, pelo e-mail ele não encontra, né? Isso porque a gente colocou como ID, né? Então isso aqui precisaria de um agente no nosso agente, né? Obviamente porque está usando como ID, né? Então quem é? Vamos ver aqui.
Então que ele encontra, né, o usuário é a Ana, né? Qual é o telefone dela? Vamos ver aqui. O telefone dela é esse. Você poderia devolver apenas o número 100 ou 55? Vamos ver se ele já tem essa capacidade. O telefone dela é esse daqui. Então, legal. Então, já temos aqui um agente bem poderoso aqui. O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou fechar aqui, né, esse nosso projeto. Vou abrir o próprio GitHub aqui. Deixa eu ver, chat. O clone aqui. Então eu vou colocar aqui como first deploy nosso projeto. Vou comitar ele aqui. Vamos ver, né? Vou enviar aqui. Vou abrir o terminal. Deixa eu listar aqui enquanto ele está subindo, né? Então, projeto do Next. Vou voltar aqui e vou. Eu instalei, tá, o Vercel aqui de forma global. Então eu vou colocar Vercel aqui, vamos ver se ele vai identificar. Então ele está falando que é o demo, né, aqui do ChatGPT. Ele vai dizer que sim, é um projeto pessoal. Vou falar que eu quero que ele crie um link, né, porque ele vai criar esse projeto lá. Ele vai linkar aqui para nós esse projeto, né, do Vercel, que a gente já criou ele lá. E ele fez um keyword aqui de deploy. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos clicar aqui, vamos ver se ele está fazendo esse deploy aqui para nós, né, do nosso projeto aqui. Então aqui ele está mostrando que ele está em keyword, né? Então ele está tentando fazer esse deploy. Deixa eu acessar o Vercel aqui para dar uma olhadinha aqui e como está esse deploy. Vamos ver aqui. Obviamente eu já fiz aqui, né, para mostrar para vocês este projeto. Deixa eu clicar aqui, vamos ver como que tá esse deploy na Vercel. Deixa eu ver aqui, deployments. Legal, ele está mostrando aqui que fez. Deixa eu fechar aqui. Legal. Vamos ver aqui o acesso. Ele vai autenticar aqui para nós. Show de bola. Então ele tá mostrando que não tem chave aqui. Isso porque, né? Agora eu preciso vir aqui nesse nosso projeto, nas configurações, né? Environment. Eu vou importar, né, a environment aqui do nosso projeto. Obviamente não deveria ser public, né? Aqui ele vai reclamar, mas não tem problema. Aqui, como a gente está aprendendo, eu vou deletar isso daqui, tá? Eu vou trazer em local aqui. Vou pausar aqui para poder salvar, tá? Então aqui eu só dei uma pausa, né, para poder importar. Então eu importei, ele trouxe aqui a minha chave da OpenAI. Então ele está mostrando aqui, né, que ele tem essa chave agora. Eu não vou clicar aqui para exibir, né, essa minha chave, e vou pedir aqui para ele fazer um redeploy deste projeto. Então ele vai ver que ele vai fazer novamente, né? Então eu vou clicar aqui para que ele faça, né? Então eu tô colocando público só pela questão de que a gente aprenda como fazer, mas não é legal que você coloque esse next public aqui, né? É legal que você coloque ele como OpenAI, API key, para que ele não fique exposto. Então eu vou clicar aqui em View Deployment, né? Vamos ver esse deploy. Então ele está subindo agora, né? Ele está buildando aqui. Repare que ele está criando aqui, né? Então a gente vai esperar aqui um pouquinho esse deploy. Geralmente ele é um pouco rápido. Deixa eu ver se ele vai demorar um pouco. Se ele demorar, eu vou pausar aqui o vídeo. Pelo jeito vai demorar, então eu vou pausar aqui. Então eu só pausei aqui, né? Ele não fica, deixa eu ficar esperando. Repare que agora ele mostrou aqui, né, o nosso domínio. Eu vou clicar aqui e olha só que legal, né? Então agora eu já tenho, né, um domínio público na Vercel com o nosso certificado instalado. Quem é o usuário, né? Então nós vamos clicar aqui, vamos ver se ele está funcionando. Ele mostrou que está enviando e olha só que legal. Ele já mostra aqui, né, que o usuário é este e-mail aqui, que é aquele que nós colocamos, e ele já está naquele projetinho ele já está naquele padrão de streaming, né? Então qual é o e-mail da Maria, né? Vamos colocar aqui, dar uma interrogação, né? Aqui, claro, né, ele não tem o ID aqui, né? Então, qual é o e-mail do usuário? Vamos colocar assim, né? Olha só, o e-mail, né, do usuário é esse aqui.
posso ajudar com algo mais. Poderia devolver só o nome. Vamos ver aqui. O nome do ID é Maria Silva. Ajuda em algo mais? Poderia devolver o e-mail. Vamos ver aqui. Olha só, o e-mail do usuário é esse daqui. Posso ajudar com algo mais. Quem é você? Essa é a última pergunta, né? Então, eu sou um agente virtual para ajudar você com tudo sobre os usuários da plataforma. Então, é isso aqui. Dá para perceber que é bem legal, né? Esse conceito de streaming, né? Aqui pra gente ver digitando nesse projeto. Ele é bem básico, mas já dá para você pegar bastante conceito aqui. É isso. Se tiver te ajudado de alguma forma, curta o vídeo, compartilhe, deixe na descrição o que você gostaria de saber. Muito obrigado por ter assistido até aqui e um grande abraço do MD.